e a reflexão que trago em conjunto com os meus colegas, a doutora Teresa Maneca Lima e o doutor João Paulo Dias, meus colegas investigadores do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Portanto, esta apresentação resulta parcialmente dos resultados ainda preliminares de um projeto de investigação que está em curso no SES, que é o projeto Qualis, que se debruça sobre o impacto das condições de trabalho no desempenho profissional dos atores judiciais. Para além deste projeto de investigação, esta análise beneficia também do trabalho que tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos sobre a influência da OIT no direito do trabalho e nas relações laborais em Portugal. Portanto, no encontro entre estas duas áreas de estudo, a OIT e as condições de trabalho dos atores judiciais, esta é, de facto, uma oportunidade única para refletir acerca das condições de trabalho deste grupo profissional. Portanto, o que partilhamos hoje convosco é um caso muito concreto em que estão em causa as condições de trabalho dos funcionários judiciais. Portanto, o projeto Qualis dedica-se ao estudo também de magistrados, quer do Ministério Público, quer judiciais, mas hoje vamos apenas tratar dos funcionários judiciais e falo em condições de trabalho a partir do conceito definido pela OIT, que inclui dimensões como o tempo de trabalho, a remuneração, as condições físicas e materiais dos locais de trabalho, as exigências intelectuais do próprio trabalho, a proteção social dos trabalhadores e das suas famílias, entre outras. Portanto, o que está em causa no que vos apresentamos hoje é especificamente o tempo de trabalho dos funcionários judiciais, que motivou a apresentação de uma queixa à Organização Internacional do Trabalho por parte do Sindicato dos Oficiais de Justiça em março deste ano. Portanto, o tempo de trabalho e, em particular, as implicações do trabalho extraordinário na conciliação entre a vida profissional e pessoal e familiar tem vindo a constituir uma preocupação central da OIT desde a sua fundação, em 1919. Já falámos aqui sobre outras dimensões que estão na origem da criação desta Organização Internacional do Trabalho, mas, efetivamente, com a adoção da Convenção Internacional do Trabalho número 1 sobre a duração do trabalho, portanto, com este elemento ficamos contextualizados relativamente à preocupação com a duração do trabalho da OIT. Portanto, desde então, esta Organização Internacional tem vindo sempre a chamar a atenção para as desigualdades sociolaborais relacionadas com o tempo de trabalho, encarando-o sempre como uma dimensão fundamental do trabalho digno, e encorajando os governos a reformularem as políticas públicas de forma a torná-las eficazes para a promoção de um tempo de trabalho digno que permita uma conciliação equilibrada da vida profissional e pessoal dos trabalhadores. Portanto, desde 98, mais concretamente desde 2000, que a OIT lançou o conceito de trabalho digno e, portanto, mais recentemente, desde um relatório publicado em 2007, passou também a falar em tempo de trabalho digno. Recentemente foi publicado um relatório da OIT sobre o trabalho digno em Portugal, que analisa o período entre 2008 e 2018, e este relatório evidencia as questões do impacto do horário sobre as condições de trabalho. Os dados disponíveis indicam-nos que Portugal está entre os países da União Europeia com horários de trabalho mais longos, tendo, inclusivamente, o tempo de trabalho sofrido algum prolongamento depois da crise que teve início em 2008. O número médio de horas de trabalho normais por semana aumentou, em média, 1 hora, entre 2009 e 2016, e ainda mais para as mulheres, embora antes mesmo Portugal já estivesse no quadril superior da União Europeia. Portanto, a proporção de trabalhadores que fazem horas extraordinárias contribuiu também para o aumento e para a manutenção da tendência de subida. O trabalho suplementar é definido como todas as horas trabalhadas para além do horário de trabalho normal e devia ser considerado, na perspectiva da OIT,
da qual nos aproximamos naturalmente, devia ser considerada em geral pelos decisores políticos como uma situação, como uma exceção temporária ao período normal de trabalho para ajudar as instituições a resolver situações de trabalho, também elas excepcionais. Neste relatório, então, a OIT deixa a recomendação de manter o caráter excepcional do trabalho suplementar, a limitação do número de horas adicionais e a adoção de medidas de compensação e, por outro lado, sublinha que a resolução de questões ligadas ao tempo de trabalho e aos períodos de descanso será importante em futuras avaliações da legislação, sendo que estas medidas devem ter em atenção o bem-estar dos trabalhadores, bem como o impacto sobre a sua vida familiar e pessoal. Um enquadramento de recorte mais metodológico, se quiserem, para falar na relevância sociojurídica da análise das queixas apresentadas à OIT contra Portugal, que é efetivamente importante para observar, sobretudo, a dissonância entre o designado gap entre a Law in Books e a Law in Action, e neste caso entre os direitos no trabalho dos atores judiciais e o que ocorre na prática relativamente ao tempo de trabalho. Portanto, esta reflexão tem em conta os resultados preliminares das entrevistas exploratórias realizadas no âmbito do projeto Qualis e coloca-as em diálogo com os ainda escassos estudos que abordam as condições de trabalho na justiça portuguesa, considerando o enfoque no excesso do volume de trabalho e as implicações ao nível do trabalho extraordinário. Observam-se ainda as múltiplas dimensões da queixa apresentada à OIT pelo sindicato que já vos referi, por trabalho desempenhado fora do horário de trabalho, sem direito a qualquer remuneração ou outra compensação. Efetivamente, estes resultados parecem confirmar a hipótese do sistema de queixas à OIT desempenhar aqui uma função simbólica e de legitimação associada ao efeito de constrangimento sobre o Estado-alvo de queixa, traduzindo-se, no final, num importante meio de reivindicação de direitos e um fator de pressão acrescida no sentido de reconhecer as reivindicações laborais daqueles atores judiciais. Efetivamente, desde a sua fundação, em 1919, a OIT tem sido única na influência que exerce na comunidade internacional, pressionando os governos de todo o mundo a atingir níveis laborais mais humanos e uma postura de progresso nas questões de trabalho. Já falámos aqui em contextos de países muito distintos. E, efetivamente, a OIT pauta-se pelo atingir de mínimos, entre outros os Core Labour Standards, que considera que são os dignificantes para todo o mundo, mas tem também muito em conta os contextos de cada um dos países, quer através da sua implementação concreta nos países, quer através de missões de assistência técnica, etc. Portanto, esta influência da OIT não decorre apenas da adoção de convenções e recomendações, mas também do controle da sua aplicação, através do designado mecanismo de controle especial, as tais queixas e reclamações. Portanto, as queixas encontram-se previstas na Constituição da OIT, prevendo-se a sua apresentação contra um Estado-membro que não aplicou uma convenção ratificada. Portanto, a partir do momento em que ratificamos, em que adotamos as convenções, temos a obrigação do seu cumprimento efetivo, naturalmente. Portanto, no fundo, se quiserem, as queixas à OIT podem, na nossa perspectiva, ser perspectivadas como uma instância de recurso transnacional para conflitos laborais que são gerados no espaço nacional, desde logo porque, no caso português, se tem verificado, efetivamente, uma dissonância entre o compromisso assumido junto da OIT nos momentos da ratificação e, posteriormente, o seu cumprimento normativo. Esta representação gráfica dá conta de todas as queixas e reclamações apresentadas à OIT contra Portugal, desde 1961, data em que foi apresentada a primeira queixa, até esta mais recente, apresentada em março de 2019 por parte do Sindicato dos Oficiais de Justiça. E, como podem ver, há ali um pico significativo nas décadas de 80 e 90 que se justifica, enfim, estes 10 minutos não possibilitam refletir mais sobre
sobre os períodos em que foram apresentadas mais queixas, mas neste caso, naturalmente, o contexto económico vivido é o que explica. Portanto, trata-se de 61 casos apresentados contra Portugal e reportam-se, na sua maioria, a direitos fundamentais: trabalho forçado, liberdade sindical, negociação coletiva, discriminação e desigualdade e trabalho infantil. No que diz respeito, concretamente, a esta queixa que está aqui em análise, portanto, em março de 2019, o Sindicato dos Oficiais de Justiça apresentou uma queixa à OIT contra o governo português em face à obrigação de trabalharem fora do seu horário normal de trabalho sem oferir remuneração compensatória, nem qualquer outro tipo de compensação, valorização ou mesmo registro desse trabalho que lhes é imposto pela tutela. O sindicato alega que já por múltiplas vezes tem feito chegar ao Ministério da Justiça a sua discordância pelo facto de serem os oficiais de justiça obrigados à prestação de trabalho sem qualquer remuneração ou contrapartida nestas condições. Portanto, a análise, para além da queixa, foi feita a análise documental dos comunicados daquele sindicato, que revela uma estratégia reivindicativa assente justamente no que vos dizia ser o poder simbólico daquele mecanismo de controle da efetividade da normatividade laboral por parte da OIT. Portanto, reparem que a queixa foi apresentada em março de 2019 e dois dias depois o sindicato foi convocado pelo Ministério da Justiça para uma reunião, tendo em vista a negociação da expressão remuneratória do tempo de serviço. Portanto, a OIT não tinha ainda sequer tomado qualquer iniciativa junto do Estado português, o que faz sempre que é apresentada uma queixa, e, portanto, a partir do momento em que o sindicato publicita a apresentação da queixa, 2 dias depois, esta iniciativa produz imediatamente este resultado. Entretanto, na continuidade da estratégia reivindicativa do sindicato, após a apresentação da queixa, foram emitidos comunicados a dar conta de algumas atualizações, nomeadamente os pedidos de informação posteriores no que diz respeito ao encaminhamento da queixa. Portanto, não havendo ainda qualquer demonstração prática de que a queixa está a ser avaliada, o sindicato contactou o escritório da OIT em Lisboa pedindo alguma atualização e, portanto, depois no comunicado acabam por dar, enfim, uma justificação que nem faz muito sentido, mas a ideia que vos queria deixar é esta do próprio sindicato dar conta da atualização, do evoluir da queixa no sentido de manter a pressão reivindicativa. Portanto, do trabalho realizado até ao momento no projeto Qualis, as entrevistas dão também conta da preocupação com o tempo de trabalho dos funcionários judiciais, o que vai ao encontro do que tem sido possível observar em outros estudos realizados pelo Centro de Estudos Sociais e o Observatório Permanente da Justiça, em que é possível conhecer testemunhos e evidências concretas que dão conta dos problemas vivenciados em termos das múltiplas dimensões das condições de trabalho nos tribunais, nomeadamente os que dizem respeito ao tempo de trabalho. Por outro lado, os relatórios anuais das comarcas, para quem não conhece bem a realidade, são relatórios relativamente ao desempenho dos tribunais, mas também às condições dos tribunais de trabalho nos tribunais de primeira instância. Portanto, embora nestes relatórios se destaquem as condições físicas e materiais, também se referem ao tempo de trabalho dos funcionários da Secretaria, sendo até dito, de uma forma quase um pouco naif, que a organização de uma determinada secretaria, associada à disponibilidade que sempre... Isto é, que o trabalho da secretaria está em dia graças à disponibilidade que os funcionários têm para trabalhar fora do seu horário de trabalho. Apenas para fechar, deixava-vos, enfim, algumas notas. Efetivamente, parece estarmos, já falámos aqui hoje, parece existir a necessidade de uma mobilização político-jurídica, sociopolítica, inovadora em termos de ampliação simbólica dos direitos dos trabalhadores.
E no que se refere às queixas e reclamações à OIT, de facto parece haver aqui algumas potencialidades da soft law daquela organização. Efetivamente, a ausência de elementos de justiciabilidade, mas também, mas por outro lado, a ponderação relativamente aos contextos parece ter aqui algumas potencialidades que interessa explorar. Portanto, neste caso, as queixas contra Portugal são, e vimos este exemplo, um valioso argumento ao nível nacional, porque tem efetivamente um certo poder de constrangimento sobre o Estado. Portanto, isto é o que se tem verificado, sobretudo após 2008, no contexto de desregulamentação e flexibilização que se tem vivido. Neste caso, o sindicato, reconhecendo o potencial de legitimação associado ao efeito de constrangimento sobre o Estado, o que fez foi estrategicamente considerar útil a apresentação de uma queixa à OIT por incumprimento dos direitos fundamentais no que diz respeito ao tempo de trabalho e não podem, obviamente, deixar de se reconhecer aqui os seus efeitos em termos de pressão exercida junto do Ministério da Justiça no processo negocial em curso. Muito obrigada.